Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Cláudio Amorim e hoje inicio com você a segunda aula do módulo 1 de Propriedades Físicas do Raio-X, que se intitula Raio-X e seus poderes invisíveis. A partir de agora, eu gostaria que você começasse a entender o raio-x como sendo formado por uma lanterna que a gente acende, só que uma lanterna especial que vai gerar um feixe radiológico, um feixe de raio-x. Então, essa lanterna aqui vai ser o que no final das contas vai gerar a nossa imagem a ser analisada, a nossa imagem radiológica. Para a gente formar uma imagem, a gente precisa, além do caso do raio-x, a gente vai precisar de um objeto, que no caso aqui vai ser o nosso amigo esqueleto, e de um anteparo, onde vai ser então projetada, assim, onde vai ser formada essa imagem através da projeção do que o raio-x encontra no meio do caminho, entre ele ser emitido e ele realmente ter um stop. No caso, a gente vai pensar como sendo uma radiação, um feixe radiológico, principalmente sobre a região do tórax. E aí pensa o seguinte, a gente sempre acredita que quando a gente olha ali uma placa, olha uma imagem no computador ou até mesmo uma chapa no negatoscópio, a gente acredita que aquele filme ali ele é preto. Mas não, ele tem uma cor clara. O que vai fazer com que ele tenha uma cor escura é justamente o elétron, a hora que ele incide sobre essa placa e acaba atuando principalmente sobre a prata. E aí acaba tendo aquela expressão de queimou a chapa e aí você tem a formação então do que é a imagem radiológica. E aqui a gente tem que começar a entender uma segunda coisa. Imagina lá de novo a lanterna. Se você pegar uma lanterna, colocar a tua mão e acender essa lanterna sobre tua mão, você vai perceber que atrás vai ficar uma parte, uma sombra, que é o que no caso vai gerar a imagem aqui do nosso exame, mas a luz ela não vai ficar apenas restrita àquela, o que está atrás da tua mão. Aqui no caso, ela não vai ficar restrita apenas à placa, a essa chapa. Vai ter toda uma luz, toda uma radiação ao redor de toda essa placa. Então aqui a gente percebe que o feixe radiológico primário, que é direcionado para a tua região de interesse, no caso do tórax, ele é mais intenso, mas você também tem uma radiação toda secundária, que vai não apenas para aquela placa, mas vai para o ambiente. E o que está no ambiente é atingido. Já não basta toda a radiação que a gente toma naturalmente, a gente ainda vai se expor a um feixe secundário de raio-x, como é o que pode acontecer, por exemplo, numa sala de exame, quando você vai acompanhar um paciente. Daí vem aquela preocupação de você se proteger disso, através ali do colete de chumbo, né, colocando em tireoide, órgãos nobres, ou até mesmo se retirar da sala se a tua presença não for necessária ali naquele momento, uma vez que todos os anteparos que acabam ficando entre esse feixe radiológico e onde você está fora da sala, ele vai diminuindo a sua intensidade até ser menos nocivo do que seria se você estivesse ao lado do paciente. Então isso é uma noção importante de você ter. Por isso que eu quis dar para você o exemplo da lanterna. A lanterna vai pegar e iluminar tudo que está ao redor, não apenas onde você está mirando. E aqui começa um outro ponto, um segundo ponto, que eu quero destacar também com você, que é a percepção de transformar uma imagem tridimensional, perceba que o esqueleto ele tem noção ali de profundidade, e você transformá-la em uma imagem bidimensional, que é o que a gente realmente vê no exame na hora que ele for ser interpretado. E aqui a gente lembra que a percepção de anatomia é muito importante, porque na hora que a gente olha o exame ali, plano, a gente não tem a noção de profundidade. E o que vai fazer essa noção de profundidade é a percepção, primeiro, da anatomia. E segundo, que é um ponto que também te dá essa percepção, é a noção de densidade das estruturas. O raio-x, o exame, ele tem diversos tons, né? Muito mais do que 50 tons de cinza. Ele tem desde um preto, realmente que foi aonde você queimou a placa através da emissão do raio-x, até o branco, onde você não teve, teoricamente, a passagem desse feixe naquele ponto. Então aqui a gente percebe o seguinte, ó, o que dá aquela imagem preta são coisas ali de baixa densidade, como por exemplo o ar e algum gás. Segundo, o que já dá uma coloração menos preta já pode ser, por exemplo, a gordura que está no subcutâneo. Quando a gente vai olhando então um tom um pouco mais claro, menos preto, é o que pode acontecer, por exemplo, em tecidos moles,
músculo e até mesmo na água. Ou então a gente pode entender a água aqui também como sendo um exudato inflamatório, líquidos, né? O sangue ele pode ter uma coloração um pouco mais acinzentada, mais começando a mudar para o branco. E a gente tem o branco, né? Um branco mais sujo, um branco um pouquinho encardido, vamos falar assim, que é o osso. O osso ele não é a estrutura ou algo tão denso assim. Lembra que ele tem toda a sua trabeculação, né? Tem ali na camada cortical, na medular, que vai fazer com que ainda haja uma passagem de feixe radiológico. E o que até chegar realmente no que é algo que tenha uma densidade muito alta, que por exemplo seriam aí os exames realizados com contraste ou algum objeto de metal que fica, seja na roupa do paciente ou até mesmo quando esse paciente aspira, deglute, que ele vai ser muito vivo, vai ser muito fácil de ser visto. Então, essa percepção de densidades de imagens, onde as baixas densidades são mais escuras e as altas densidades são mais claras, começam a dar para a gente essa percepção, justamente porque ela vai facilitar aquele entendimento daquela imagem que a gente está vendo de forma bidimensional. Vamos olhar aqui esse exame, esse raio-x feito de uma criança. Aqui a gente consegue identificar esses pontos de diferentes densidade. Por exemplo, aqui na localização do estômago a gente tem a bolha gástrica, que ele tem conteúdo aéreo, que ele é preto, ou até mesmo o próprio parênquima pulmonar, que também vai ter uma conformação mais preta. Por que ele não é totalmente preto? Porque lembre-se que entre você lançar o raio-x e ele chegar aqui no anteparo final, pensando no pulmão, você vai passar antes pela pele, pelo subcutâneo, pelo músculo, pelo osso, no pulmão, e esse raio-x ele ainda continua viajando no sentido anterior-posterior, posterior-anterior, e ele vai encontrando várias camadas. Por isso que ele não é totalmente preto, como por exemplo o que a gente percebe que está ao redor do paciente, onde ali você tem um preto muito mais forte do que você tem, por exemplo, ali na bolha gástrica ou no parênquima pulmonar. Segunda densidade, ali no subcutâneo, a gente começa a perceber já a gordura, que ela já é um pouquinho mais clara, não é tão preta. Depois a gente começa para partes moles, em que você tem a camada muscular, que ela já começa a ficar mais branca. Depois a gente vai chegar no osso, propriamente dito, que seria um bom representante desse branco. E aí até a gente chega aqui nessas presilhas, em que ela já é um metal e que ela tem essa percepção mais viva. Então daqui perceba que a densidade, as diferentes densidades geram contrastes entre si. E quantas combinações diferentes de densidades que a gente poderia fazer para gerar tantas contrastações no exame. A gente percebendo, sabendo o que cada tonalidade representa em cada estrutura, ajuda muito, porque aquela imagem que é plana ali na chapa, na placa, no monitor, ela já começa a ganhar uma outra conformação de profundidade através da percepção dessas diferentes densidades que geram contrastes. Tendo isso em vista, você já começa a perceber, tirar algumas conclusões, e uma delas é a seguinte: se você tem geração de contraste por densidades diferentes, o que acontece se você tiver densidades iguais? Você então vai ter uma perda de contraste. E essa perda de contraste, então, estruturas com densidades diferentes que passam a ter a mesma densidade, você perde o limite entre elas, você perde o contorno que possibilitaria você diferenciar uma coisa da outra. Quando você perde esse contorno por perder a densidade, é o que a gente chama, por exemplo, de sinal da silhueta. Aqui nesse exemplo, a gente não consegue perceber ali no hemitórax esquerdo, não consegue falar o limite preciso do que é coração e do que é pulmão, justamente porque o coração e o pulmão têm estruturas com densidades semelhantes. O coração tem muito sangue, então já aqui você já começa a fazer uma associação de que o sangue ele é mais para o branco, né, uma cor mais clara. E aqui no caso esse pulmão, que era um caso de uma criança com pneumonia, tinha um exudato inflamatório muito grande. E esse exudato inflamatório, então, vai ter essa percepção clara e acaba tendo a mesma densidade de coração e formando o sinal da silhueta. Uma vez que essa imagem é formada,
a gente tem que armazenar essa imagem para que a gente consiga interpretá-la. E aí nós temos duas possibilidades de olhar essa imagem. A primeira forma que a gente tem e que hoje está sendo cada vez mais difundida é através da forma digital, que você consegue através de acesso a um servidor, seja pelo celular, seja pelo computador, você acessa a imagem de uma forma muito clara, de uma forma muito nítida. E esse sistema que você tem de armazenamento digital, que a gente acaba também sendo conhecido aqui como PACS, ele permite que até que você faça algumas correções da imagem, alguma alteração de contraste, através de recursos digitais que esse servidor vai ter. Isso daqui foi uma grande revolução para a interpretação de exames radiológicos, porque ele permite que você consiga fazer alguns ajustes que, porventura, no momento de realização do raio-x, que a técnica radiológica acabou não sendo tão legal e que você poderia ter alguma dificuldade se você não tivesse esse recurso. Mas a gente ainda tem muito por aí o negatoscópio, que nada mais é do que uma caixa que tem uma luz dentro e você tem um acrílico. Você acende essa luz, você fica com essa caixa iluminada e sobre ela você coloca a chapa mesmo, né, no negatoscópio, para que vai iluminar, para que você consiga então fazer a análise do raio-x. E aí começa um conflito, né? Porque se por um lado você tem esses lugares que às vezes não tem tanta tecnologia ainda disponível, afinal de contas isso também é um custo, você tem lugares que tem justamente o raio-x digital pelo sistema PACS e às vezes chega para você nesses lugares um paciente encaminhado com o raio-x e você não tem o negatoscópio. Então eu dou uma dica para você, uma dica prática do que você poderia fazer. Você pega então um computador, abre um PowerPoint e um bloco de notas, deixa ele em toda a tela e nessa tela em branco você pega e coloca então o teu raio-x para que você consiga olhar como se o monitor funcionasse como um negatoscópio. Se possível, até aumenta ao máximo que você consiga o brilho para que você perceba de forma mais clara as estruturas pela densidade radiológica de cada uma delas. Então, lembre-se que o raio-x, para que a imagem seja gerada e interpretada, ela acaba sendo uma representação bidimensional de uma estrutura tridimensional. E lembrar disso tem um peso muito, muito, muito grande. E o que vai ajudar você ter uma noção dessa profundidade, diferenciar as diferentes estruturas, é o contraste formado pelas densidades diferentes de cada uma dessas estruturas. Você saber o que é cada uma, qual é a densidade esperada de cada estrutura, vai te ajudar, então, a definir o que está acontecendo ali naquela localização. E o que antes a gente tinha uma imagem toda rústica que a gente via sob chapa, a evolução permite que a gente hoje acesse até mesmo a distância do paciente, a quilômetros de distância, a imagem através mesmo da palma da mão, do celular. Não é incomum a gente perceber exames sendo feitos em hospitais e o laudo ser externo, o laudo ser feito por um médico radiologista que nem está mesmo ali na frente do paciente, está às vezes até em outro estado. Então a evolução tecnológica também permite que a gente faça esse bom uso e faça a correção de imagem e permita uma maior percepção, uma melhor análise do que é o raio-x. Se você ficou com alguma dúvida, não entendeu, algo que não ficou claro, se tiver alguma sugestão, fique à vontade para me procurar, que eu faço o máximo para poder esclarecer as dúvidas. Afinal de contas, aqui a gente já está começando a avançar um pouco mais do que realmente é o raio-x de tórax, como que ele é importante através desses princípios básicos. Pela tua atenção, muito obrigado e até a próxima aula.